Agora vamos ver o teste para comparação de médias em duas amostras pareadas. Tem situações que os estudos com amostras pareadas são muito comuns nas mais diversas áreas do conhecimento. Esses estudos consistem em realizar mais de uma medida em uma mesma unidade amostral e verificar se houve diferença entre elas, onde a primeira informação será pareada com a segunda. Isso é típico no que a gente chama de testes antes e depois, algo do tipo: eu quero avaliar se um tratamento tem efeito. Então, eu faço as medições do que eu necessito da variável de interesse antes de aplicar o tratamento. Aí, por exemplo, uma amostra de 15 pessoas. E depois, ou 15 peças, também poderia ser numa indústria. E depois de fazer o tratamento, eu reavalio os mesmos elementos, a mesma amostra. Por isso a gente chama ela de pareada ou emparelhada. Na verdade, a gente tem uma amostra só, onde se repete a medição duas vezes. Então, eu vou ter a média do primeiro momento e a média do segundo momento, ou seja, desses pares. Olha esse exemplo aqui. As alturas de 10 árvores foram estimadas por dois instrumentos diferentes, A e B. Deseja-se saber se a diferença média entre os instrumentos são diferentes. A diferença de medição, né, gente? Com 5% de significância. Então, olha só, eu tenho as mesmas 10 árvores. Para essas 10, eu uso o aparelho, o instrumento A, faço as medições, obtive aqueles resultados que vocês estão vendo ali na primeira coluna, e depois, nas mesmas árvores, eu refaço a medição, mas com o instrumento B. Então, o que acontece? Quando eu tenho esta forma de coletar os dados, na verdade, a gente tem uma amostra só, então a gente tem que levar isso em conta. O que a gente está avaliando não é a média separada do grupo A com a média do grupo B. A gente vai calcular as diferenças individuais para cada elemento da amostra. Então, olha só, a primeira árvore com o primeiro instrumento mediu 15, com o segundo mediu 17. Né? Então, A em relação a B tem uma diferença de menos 2. A em relação a B para a segunda árvore foi de 21 para 23, então também tem uma diferença de menos 2, e assim por diante. Então, a partir do momento que eu calculo as diferenças entre os pares, é essa variável D que vai ser analisada como se fosse um teste comum para uma média. Eu quero ver se D difere ou é igual a zero. Se for diferente de zero, quer dizer significativamente diferente de zero, então eu tenho médias diferentes entre as duas situações. Então, notem que até a escrita da formulação ali das hipóteses é um pouquinho diferente. Eu não vou dizer que a média de A difere da média do grupo B, ou do instrumento B, nesse caso aqui, desse exemplo. Eu vou colocar que a média da variável diferença, que é aquele Dzinho ali, que ela difere de zero no caso do teste bilateral. Então, esse zero acaba sendo fixo, tá? Pelo menos para quando a gente quer simplesmente ver se os dois grupos são iguais ou diferentes. E H0, claro, fica sendo o oposto. Se não é diferente de zero, é igual a zero. Bom, nesse teste foi determinado o nível de significância 5%, então veja que eu estou seguindo todos os passos de sempre para testes de hipóteses. Só vou confirmar H1 se a chance de errar for de no máximo 5%, para obtenção da amostra aleatória. Nós já vimos os dados, a gente tem a repetição par a par para 10 árvores, e agora então a gente calcula a média amostral, ela deu menos 1,7, e se for feito o cálculo tradicional do desvio padrão ali da coluna D, a gente vai chegar em 2,0027. Então, com esses valores da amostra obtida, a gente transforma esse resultado menos 1,7 na estatística amostral do teste fazendo o t-calc. Nota então que tem a fórmula específica para isso, para esse tipo de teste, né? É uma fórmula simples de fazer o cálculo. Então, eu uso a média amostral, o desvio padrão amostral de D e o N, que é igual a 10, é uma amostra só. Fazendo os cálculos, a gente chegou em menos 2,68 para t-calc. Então, a nossa amostra, que tinha valor médio de menos 1,7, esse valor, quando transformado em t,
fica menos 2,68. A partir dele, a gente consegue ir para o quinto passo, que é o cálculo do valor P. A gente usa aquela função que nós já conhecemos, dist-t, pode ser no Excel, né? Com o valor de t positivo sempre, n menos 1 vai ser 9, e o 2 dessa fórmula quer dizer que o teste é bilateral. Então, colocando essa função, como eu estou mostrando para vocês no Excel, ele resulta em 0,0252, que se transformar em percentual é 2,52%. Então, quer dizer que a partir desses resultados, se eu confirmar H1, a chance de fazer uma afirmação errada a respeito da população é de 2,5%. Como o valor P é menor que 0,05, que é o nosso nível de significância, nós rejeitamos H0. Então, como fica a conclusão formal? Rejeita-se H0 com valor P igual a 0,0252. Há evidências de diferença de média obtida entre os dois instrumentos. Então, esse é um exemplo bem típico de avaliação da capacidade dos instrumentos estarem medindo corretamente aquilo que se pretende. Então, aqui, um dos dois ou os dois instrumentos devem estar com problema. Se os dois estivessem bons, a gente teria um valor P maior que 0,05, pelo menos.